Boa noite, Rondônia. Agora, a notícia está chegando até você através da SIC TV e das emissoras que formam a maior rede de televisão desse estado. Via satélite, estamos interligados com quase 85% da população de Rondônia, praticando o jornalismo verdade da Record TV. O SIC News é o jornal que instiga, provoca, questiona e denuncia. Responsabilidade acima de tudo. Compromisso com o telespectador antes de mais nada. E a verdade de forma intransigente. Não é isso, minha cara? Meire Santos. É isso mesmo. Não chega muito perto hoje que a gripe voltou. De novo. De novo? O que eu vou fazer? Coisa de velho já, né? Tem que cuidado. Não tomei a vacina do idoso, da gripe. Deu nisso. Tem que parar de dormir também na central abaixo de 0, né? Não acontece. Boa noite, eu tomo todas as noites, faço um escalda-pés. E aí fica que tudo antigo certo. Isso. Mas pra mim é coisa... É o último grito. Boa noite a você de casa, obrigada pela sua companhia, obrigada pela sua audiência de todos os dias. Claro, a gente começa sempre de muito alto astral aqui, porque a gente conta com a sua participação e sabe que você aí do outro lado também manda muitas vibrações positivas pra gente. Obrigada, viu? E pode mandar o seu recadinho através do nosso WhatsApp no 999721100 e como sempre a gente pede também a sua participação, dando sugestões de reportagem aí do seu município, do seu bairro, e pode entrar em contato com a nossa produção no 3219-9020 ou 3219-9000 e o nosso e-mail jornalismo@sictv.com.br. A gente sempre repete todos os dias isso e às vezes chega gente nova na cidade, no estado e nos assiste e precisa saber quais são os canais de comunicação, não é verdade? Vamos então para a primeira informação do SIC News de hoje. Olha, excesso de partidos, legendas de aluguel para dar direito ao fundo partidário. É assim a política brasileira que há muito tempo precisa de uma grande reforma, mas parece distante disso acontecer. Olha só. Hoje, 35 partidos estão registrados no Tribunal Superior Eleitoral. A política de coalizão é prejudicial, esse toma lá da cá não contribui para a evolução das instituições. O sistema de votação poderia ser mudado, quem sabe o distrital, onde aproxima o eleitor do seu representante, em que pese que não é isso que vai diminuir a corrupção. Não diminui a corrupção, mas torna a sociedade mais crítica, porque todos se sentem legitimados a reivindicar e cobrar do seu representante. Mas será que a população sabe a diferença entre todas essas legendas? Agora, de imediato, você lembra de algum nome de partido político? Não lembro. Nenhum? Nenhum. O senhor consegue lembrar o nome de todos os partidos políticos que existem no país? Não. Não consegue decorar? Não. É demais. São muitos. Que podia ser só 2. Era o suficiente. Lembro vários. Eu acompanho a TV Senado, TV Câmara, PSDB, PMDB, PT. Tem alguns agora, né, com essa crise política que estão até mudando o nome, mas eles estão inventando outro nome, né? Lembro de todos, sim. Eu gosto da política. Partido? Eu não tenho bem conhecimento, não. Eu voto, prefeito, candidato a vereador, essas coisas, mas não tenho bem conhecimento, não. Dos partidos, a senhora não lembra de nenhum? Não. Para criar um partido, o primeiro passo é registrar a legenda em cartório, com pelo menos 101 fundadores de 9 estados brasileiros. A sede tem que ficar em Brasília. Depois disso, é preciso recolher pelo menos 490 mil assinaturas em 1/3 dos estados. Tudo certo. O registro sai em 30 dias e o novo partido já pode concorrer nas eleições e receber dinheiro do fundo partidário. Entre os atuais partidos, 4 estão sem representantes no Congresso Nacional. Como conter o excesso de partidos? Como impedir as legendas de aluguel criadas para quem quer se beneficiar do fundo partidário? De acordo com os cientistas políticos, a resposta é a cláusula de desempenho, também chamada de cláusula de barreira. No Brasil, o tema é discutido há mais de 30 anos. Muito se discutiu que nós iríamos excluir muitos partidos através da cláusula de barreira.
Mas a cláusula de barreira ficou muito pequena. 1,5% em 9 estados, muitos e muitos partidos vão conseguir alcançar essa meta. Nós vamos continuar com 40, 30 e poucos, 50 partidos políticos recebendo fundo partidário e tendo aparição na propaganda eleitoral partidária gratuita que é oferecido a todos. Mudou? Mudou. É um início, mas é muito discreto ante a insatisfação da população. Candidatos, legendas, eleitor. São muitas opiniões divergentes, mas num ponto todos concordam. É preciso mudar. Mudanças que precisam começar, segundo o desembargador Isaías Fonseca, com a redução de cargos públicos, que sobrecarregam o quadro e servem muitas vezes como cabide de empregos. Tem modelos de administração que a quantidade de cargos públicos é muito menor do que no Brasil. Vou citar alguns exemplos. O governo da Grã-Bretanha, por exemplo, eles têm 350 cargos em comissão. Um pouco mais do que isso, mas não chega a 400 cargos em comissão. O governo brasileiro tem 118 mil cargos em comissão. Isso a gente está falando dentro da estrutura do poder executivo. Quando se pensa numa redução de cargos públicos, aí nós temos que pensar num modelo ainda maior, reduzir cargos em comissão de todas as esferas de governo e reduzir os cargos eletivos, com uma concentração do poder do legislativo municipal. Assim nós vamos reduzir significativamente a quantidade de cargos públicos, diminuindo o tamanho do Estado e diminuindo os gastos públicos, podendo novamente, com esses recursos economizados, investir em infraestrutura, em saúde e em educação. Mas para isso é preciso vontade de mudar. Mudar a Constituição e toda a estrutura legislativa de estados e municípios. A mudança da redução da quantidade de cargos é preciso que haja um limite. É preciso que a lei estabeleça que o Poder Executivo federal, estadual e municipal tem um limite de cargos em comissão, que são cargos de direção, chefia e assessoramento. É assim, quase que inconcebível imaginar que o governo federal precise de 118 mil pessoas em cargo de direção, chefia e assessoramento. Então é preciso ter um limite. E com relação às câmaras, aos cargos eletivos, é preciso reunir essas câmaras em regiões, né? Na cidade de São Paulo, que é a região metropolitana, são, quero crer que 33 municípios na região da Grande São Paulo. Uma Câmara metropolitana poderia legislar para toda essa região. Hoje nós temos lá 33 câmaras municipais. Cada Câmara Municipal consome de 5% a 8% do orçamento do seu município. Se nós tivermos uma Câmara metropolitana, cada município poderia contribuir com a manutenção dessa Câmara Metropolitana com 1 ou 2% do seu orçamento. Sobraria para cada município em torno de 5% do seu orçamento. A lucidez do desembargador Isaías, ela é muito própria, muito apropriada, né, nessa hora em que o Brasil faz a si mesmo, ou os brasileiros, pelo menos, fazem a si mesmos, uma série de questionamentos sobre qual o caminho a seguir, para onde é que nós vamos ir, do jeito que estão as coisas, aonde é que nós vamos chegar. São questionamentos que se faz e que a gente, sem dúvida alguma, não podemos negar, estamos todos assustados, porque nós temos que consertar essa bagunça em que esse país se transformou, lamentavelmente. E essa bagunça, ela começa com reforma, mas reforma de verdade. Como disse aí o deputado Léo Moraes, houve uma pequenininha reforma, um comecinho. Não, é um comecinho que na próxima eleição retrocede novamente. Isso aí, essa coisinha, essa mexidinha que deram numa pequena reforma, num puxadinho que fizeram em algumas questões da lei eleitoral, é para dar uma satisfação externa à população. Já há estudos hoje que demonstram que vamos ter de novo um processo reeleitoral.
Porque com a diminuição do tempo da propaganda política, com os recursos sendo escasseados, as ajudas e assim por diante, quem vai aparecer é quem já está no poder, é quem já está no cargo, é quem já está em mandato. Quem é desconhecido e está tentando entrar na política, quem sabe dar uma grande contribuição, uma cara nova, gente nova, não vai ser nem visto muitas vezes. Porque, lamentavelmente, o processo foi feito para justamente acontecer isso. A volta daqueles que certamente não voltariam. E a legislação foi feita para eles. Essa é uma verdade inquestionável, irretorquível. Ontem eu adiantava, porque eu não vi a entrevista do desembargador, estou vendo também como vocês por capítulos. Até porque essa pauta aí foi muito bem feita e pensada pelo nosso jornalismo, nem passou por mim. A pessoa, na sua criatividade, pautou essa série dessa semana, até pelo momento que nós vivemos hoje, praticamente às vésperas das eleições. E eu dizia ontem, me adiantava, em conversas que eu já tive com o doutor Isaías Fonseca, quando ele me dizia da questão das câmaras regionalizadas. E eu falava ontem aqui, agora ele colocou com muita clareza, até com muito mais clareza do que eu, de que uma câmara, aí eu citei o exemplo, ele citou o exemplo de São Paulo, eu estou citando o exemplo daqui, uma câmara em Porto Velho, mas que vai atender Candeias de Jamari, Itapuã, daqui a pouco Dom Valvamoré, Guajará-Mirim. Por quê? Porque é muito dinheiro que custa para o país manter todas essas estruturas. Nós temos vários órgãos, dezenas e dezenas de pessoas que fiscalizam a mesma coisa, se sobrepondo. Tribunal de Contas, setores de auditoria, Câmara de Vereadores, Assembleias, todos têm que cuidar da mesma coisa e no fim, muito poucos cuidam efetivamente, mas o dinheiro para pagar essas estruturas, que são de bilhões do país inteiro, todo mês eles têm que ser gerados para poder manter essas estruturas pesadíssimas. Vice-prefeito, vice-governador, com perdão do meu amigo vice-governador Daniel Pereira, que é um grande trabalhador, mas o que ele faz como vice-governador, ele pode fazer como um assessor do governador Confúcio. E eu estou falando dele porque ele é uma exceção e merece respeito, que trabalha muito como vice-prefeito, como vice-governador. Agora, a grande maioria dos vice-governadores não tem papel nenhum. Não, muitas vezes nem gabinete tem, vice-prefeitos, é muito mais do que isso ainda. Não tem nem gabinete. Às vezes, termina a eleição e nunca mais conversa com o prefeito, porque são alianças de ocasião para ganhar a eleição, de partidos até que não tem identidade nenhuma. Terminou a eleição, não se conversam mais. O vice-prefeito não consegue entrar numa prefeitura, só que o salário está lá. Os cargos estão lá. Tem cargos, muitas vezes, mas não tem gabinete, porque não tem função nenhuma. Agora, a conta é paga religiosamente todo mês pelo contribuinte. São milhares e milhares, são 5 mil, mais de 5 mil vice-prefeitos que não precisava ter. Agora vejam o custo disso para o país. Os vice-governadores não precisava ter. É o que está dizendo aí o desembargador Isaías, eu concordo com ele, até porque ele é um estudioso da matéria, sabe efetivamente o que está dizendo, e eu já conversei, como eu disse, muito com ele, e o livro dele, que eu também já tive a oportunidade de ler, eu recomendo, porque a partir dali, então, é a reforma do Estado, que é importante, e tudo isso vamos fazer como? Nessa mudança política que é importante que seja feita. Não é a mudança de nome, porque tem muita gente boa que deve continuar, que merece continuar, que está trabalhando muito bem. Não podemos generalizar. E partido, para que tanto partido político? E olha, e o problema não é
só o fato do partido, da quantidade de partido. Pior do que a grande quantidade de partidos é a baixa qualidade de cada partido que está aí. Poucos partidos se salvam. Quer dizer, nem sei se tem algum que se salva. Me desculpem. O que nós temos é gente boa. Em cada um dos partidos, em todos os partidos, tem gente boa. Agora, não é a maioria, lamentavelmente. E os partidos, tem aí esses partidinhos que vive debaixo do braço, de pastinha debaixo do braço, que são conhecidos também por desodorante, porque vive debaixo do braço apenas, não tem nem sede muitas vezes, mas tem lá o fundo partidário, que são milhões que são despejados anualmente, que vem dos impostos suados, sofridos, do povo e dos empresários brasileiros. Então, tudo tem que mudar. Aí, se você quisesse, mas que percentual tem que mudar? 99%. 99%. Tem que mudar quase tudo. Porque do jeito que tá muito difícil. Agora, infelizmente, a gente tem azar, que troca de gente, mudam as pessoas muitas vezes. E as atitudes, elas são as mesmas. E não adianta, são os políticos. Não é político, não somos nós. Os políticos, eles saem do meio nosso, da sociedade brasileira. Eles são fruto da nossa escolha livre e independente. Os políticos não vieram de outro planeta, não são seres que são alienígenas. Não! Eles saem do meio de nós. Nós é que estamos elegendo todas essas pessoas. Eles partem como se fosse um verdadeiro extrato da sociedade. E o que tem que mudar antes de mudar os políticos, e aí sim os políticos vão mudar quando a sociedade mudar as suas atitudes. Nós, cidadãos, é que temos que mudar. A partir de nós mudarmos, é que nós vamos ter uma política muito melhor. Fora disso, não fique esperando, sentado em casa, continuando fazendo as mesmas coisas, cada um de nós, fazendo errado ou nos omitindo. É que a gente vai ver as coisas mudarem lá, porque nós continuando como sociedade agindo do jeito que nós agimos, ou nos omitindo do jeito que nós nos omitimos, esse país não vai mudar. E se mudar, muda para pior. Não é um pensamento negativo, é um alerta e quase que uma súplica a que todos nós, e eu me incluo nisso tudo, façamos alguma coisa agora, nas próximas eleições, para a gente começar a mudar a cara desse país. E é só assim melhorar a condição de vida do nosso povo.